Então, e ela fala o seguinte: um acidente de trânsito é uma síntese da física das colisões. Realmente, acidente de trânsito é muito usado em exercícios de colisão. Como estudados na escola, os movimentos e as velocidades de bolas de bilhar, em um exemplo amplamente usado nas aulas de física básica, pode-se determinar, na grande maioria dos casos, as velocidades dos veículos envolvidos em sinistros. Você analisa aí quem foi a culpa, qual foi o estrago, se estava na velocidade dentro do limite ou não, daquela via, né? A partir de suas trajetórias e sinais característicos, você consegue tentar estimar aí a velocidade com que o veículo vinha antes da colisão. A partir da teoria da física das colisões, assinale V verdadeiro ou F falso para as alternativas. Uma dica, né, para unir, que eu já falei em outras aulas, é leia as alternativas antes de começar a resolver a primeira. Então, a letra A afirma que, em uma colisão inelástica de dois corpos, as velocidades deles após a colisão se tornam iguais. Até aí, olha só, se você só lê a A, dependendo de por qual livro você estudou, ou por qual livro você estudou por último, você poderia até achar que ela é verdadeira, mas quando você lê a B, esse exercício é uma prova clássica, clara, de quão importante é na Unir você ler as 4 afirmações antes de começar a analisar a primeira. Olha só isso. Em uma colisão inelástica de dois corpos, a velocidade deles após a colisão se torna iguais. Depende do autor do livro que você leu, isso é verdade. Mas você vai perceber que não é correspondente ao autor quando você lê o item B, que fala em uma colisão perfeitamente inelástica de dois corpos, as velocidades deles após a colisão se tornam iguais. Letra C. Afirma que, quando um corpo de massa m1 com velocidade v1i colide com um segundo corpo de massa m2 em repouso, podia sublinhar na segunda vez, quando fosse ler para valer. Aqui eu acabei sublinhando. Tudo bem também. E se mantém unido a esse segundo, a velocidade dos dois corpos após a colisão é v igual a m1 sobre m1 mais m2 vezes v1i. D. Em uma colisão elástica, a energia cinética total antes da colisão é igual à energia cinética total após a colisão. Então, a primeira coisa aqui que a gente vai tratar, que essa questão pega de cara, acho que intencionalmente, é sobre essa divergência de nomenclatura. Tem as duas principais, já vi até outras, mas tem as duas principais. Você tem que conseguir descobrir, normalmente, cada exercício, não há ambiguidade. De alguma forma, durante o exercício, ele deixa claro se ele está usando uma nomenclatura ou outra para o tipo de colisão. Tá? Então, aqui ele vai ter... E essas nomenclaturas estão diretamente relacionadas com o coeficiente de restituição elástica, tá? Que é o Ezinho. O Ezinho ele pode ser igual a zero. Ele pode estar entre 0 e 1. Ou ele pode ser igual a 1. Tá? Tem essas três. Vamos dividir nesses três casos, né? Aqui abarca muitos valores, né? Vamos dividir esses três casos aqui. Para cada um desses intervalos, para cada um dessas possibilidades, você tem uma nomenclatura do tipo de colisão, coeficiente de restituição elástica, que basicamente diz quanto que ele volta depois que amassa. Por exemplo, já deve ter visto em alguns vídeos aí engraçados, entre aspas, que alguns acham que a pessoa se machuca de verdade, e tem aquelas duas pessoas que vão uma de encontro a outra com uma bola elástica, uma bola tipo aquela bola de pilates, ou uma mesma bola aquela de piscina, que tem um coeficiente de restituição elástico bem intenso, e uma acaba voando longe. Geralmente a que tem menor massa acaba voando longe. Tá? Por quê? Porque ali tem um coeficiente de restituição elástica muito alto. A bola amassa, só que ela volta, ela desamassa praticamente a forma como ela estava originalmente. Tenta amassar uma bola de pilates, uma bola dessas de plástico de piscina. Depois você amassa essa, conseguir amassar, ela volta praticamente igual como estava antes. Mas se você já pensar, por exemplo, uma colisão de dois veículos, muitas vezes acontece de um acavalar no outro,
E aí, depois da batida, eles vão deslizando um grudado. Eles amassam muito e não desamassam. Ou seja, tem um coeficiente de restituição elástica lá embaixo. Zero, né? Se depois eles ficam grudados, é zero. Então, a nomenclatura aqui eu vou colocar que foi usada nessa questão. Como que eu sei? Porque eu sei qual é a nomenclatura dessa questão porque ele usou perfeitamente aqui ao lado da palavra inelástica. Então, perfeitamente inelástica, obrigatoriamente, porque o inelástico tende a que está tendendo ao é igual a zero, tem pouca restituição. Então, se tem um inelástico e tem um perfeitamente inelástica na mesma questão, e ele só pode usar uma nomenclatura na questão inteira, a não ser que a questão esteja discutindo as variáveis, como uma nomenclatura varia, né, para outra. Tirando isso, ele tem que usar a mesma, senão gera ambiguidade. E ele usou perfeitamente inelástica, então ela tem que ser o E igual a zero. Então, E igual a zero vai ser o perfeitamente inelástica. Tá? Qual é a característica importante da perfeitamente inelástica? Corpos grudam após a colisão. Isso acontece na perfeitamente inelástica ou inelástica, dependendo da nomenclatura que você está usando, após a colisão. Tá? E a máxima perda de energia cinética. São os dois fatores que podem cobrar mais aí. Só que alguns autores chamam a perfeitamente inelástica, depende do livro, de apenas inelástica. Vou colocar aqui entre parênteses. A gente vai chegar lá com mais detalhes. Agora vamos ver o E igual a 1. Não, o E entre 0 e 1. Se ele usou perfeitamente inelástica, então obrigatoriamente ela é o E igual a 0, que tem quando não restitui nada, amassa e fica, né, gruda. Os dois batem, amassam até encaixar. O E entre 0 e 1, que seria o meio termo aí, teria que ser o que ele chama de somente inelástica. Então, entre 0 e 1, ele está ali entre o 0 e 1, né? Claro, o que seria o máximo, a perfeitamente elástica, o que ele chama de elástica, e a perfeitamente inelástica. Como a perfeitamente elástica tem que ser o menor possível, você automaticamente entende que entre 0 e 1 é a inelástica. Estou falando com bastante cuidado isso aqui, porque é o cerne dessa questão. Ele pôs de propósito, para mim tem que ser de propósito, ele usou essa nomenclatura que ela é menos comum nos livros que eu conheço, justamente para ver se o aluno estava ciente que havia essa variedade de nomenclaturas. Porque se você pegar já numa nomenclatura de outros livros, você vai encontrar isso aqui como elástica. Aqui entre o 0 e 1 não tem muita característica importante, além do o eta entre 0 e 1 e o nome. Aí vocês vão ver por quê. Existe uma equação que determina o E, já vou colocar. O E igual a 1, já que começou do perfeitamente inelástica e inelástica, ele vai ser simplesmente elástica. Ele vai ser simplesmente elástica. Os outros autores vão chamar de perfeitamente elástica. Então você pode ver que alguns autores começam lá do mínimo, começam com, digamos, com referência a inelástica. Perfeitamente inelástica, aí vai aumentando o coeficiente, vai ficar inelástica e depois o máximo vai ficar elástica. E alguns começam com perfeitamente aqui do E igual a 1, perfeitamente elástica, aí entre o 0 e 1 é elástica e no final inelástica. Então depende de onde está o perfeitamente, você consegue identificar. Se você não disser isso, você gera ambiguidade, porque você pode ver que a inelástica para uma nomenclatura é o E entre 0 e 1, para outra é o E igual a 0. Então, se ele não deixar claro, você não consegue fazer a questão. A não ser alguns casos de questões que não são muito bem feitas, mas você consegue deduzir, porque se você pensar com uma nomenclatura, você tem como resolver, se você pensar com a outra, não tem resposta. Já no E igual a 1, a energia cinética se conserva. Isso é importante, que é muito cobrado. Ou seja, a energia cinética antes da colisão é igual à energia cinética após a colisão. Acho que é isso que eu precisava falar dessa parte de colisões. Então, e falar sobre a equação do coeficiente de restituição.
eu tenho E, vai ser definido como velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Então, o E, que é o coeficiente de restituição elástica, é definido pela razão, a divisão, entre a velocidade de afastamento e a velocidade de aproximação. Não tem E negativo, né? Então tem que ser em módulo aqui. Tá? São velocidades relativas, né? Você vai com que um corpo se afasta um do outro após a batida, né? Tem que ser após a batida, após a colisão, e dividido pela de aproximação, que é como eles se aproximam antes da colisão. Agora, a partir da equação, você consegue até entender por que se diz que os corpos grudam após a colisão quando E é igual a zero. Por exemplo, substitui o E igual a zero na equação. Você vai ter, em vez de colocar flechinha módulo, eu vou colocar só assim, ó, sem flechinha e sem módulo. Já está subentendido que é o módulo, é a intensidade, que eu não estou preocupado com a direção e sentido. É como se eu pensasse na natureza apenas escalar. Igual a zero. Passo aqui multiplicando. Você vai chegar à conclusão que a velocidade de afastamento é zero. Ou seja, quando é igual a zero, os corpos grudam após a colisão, porque se a velocidade de afastamento é zero, porque eles não se afastam. Tá? Agora, por exemplo, pego o E igual a 1, o que acontece? Você vai chegar à conclusão que a velocidade de aproximação vai ser igual a de afastamento. Quer dizer que a velocidade de depois e antes vai ser sempre a mesma? Não, vai depender, mas você vai ver que se isso aqui acaba garantindo que a energia cinética do sistema, que são dos dois corpos colidiram mais, mas não são dois, se mantém, se conserva. Tá? Acho que não faltou nada. Pelo menos que eu vi por enquanto. Vamos tentar aplicar isso aqui. Então, agora que eu mostrei que era o mais importante, que há uma variedade de nomenclaturas para o nome do tipo de colisão, para você poder saber qual é o Ezinho, você tem que sempre ficar atenta para cada questão se ela vai usar, qual nomenclatura ela está usando. Tá? Essa questão pegou de propósito, colocou a letra A inelástica, para quem está acostumado com os livros, que colocar achar que o E é igual a zero e responder verdadeiro. Mas quando a pessoa fosse ler a B, ela ia perceber que a A ela se equivocou, porque se existe a perfeitamente inelástica, então essa é o E igual a zero, e a inelástica acaba virando o E entre 0 e 1. E não pode usar a nomenclatura aqui na letra B de uma das duas, na que está sem o parênteses, por exemplo, e na outra usar a do parênteses, senão seria as duas verdadeiras. Tá? Só que não vai falar, vamos usar a nomenclatura de fulano de tal, assim, você vai ter que deduzir pelo contexto. Então fique preparado. Em uma colisão inelástica de dois corpos, as velocidades deles após a colisão se tornam iguais. Sim. Porque ó, quando a colisão... não, né? Porque é inelástica entre E 0 e 1. Então, para essa nomenclatura, é falso. Porque aqui teria que estar escrito perfeitamente. Ó, eu quase caí na... falei quase. Que eu estou acostumado com livros que usam a inelástica para o E igual a zero. Então é falsa, porque eu vi o item B. O item B, então, é verdadeiro. Em uma colisão perfeitamente inelástica de dois corpos, ou seja, E igual a zero, porque esse aqui, para essa nomenclatura, está subentendido que aqui o E é entre 0 e 1. O E entre 0 e 1 significa que há uma perda de energia cinética, parcial. O E igual a zero é a perda máxima, não é perda total, obrigatoriamente, tá? Perda total é se os dois corpos baterem e ali ficarem. Já o E igual a 1 não tem perda de energia cinética. Já que a perfeitamente inelástica acaba sendo o E igual a zero. Então, sim, eu já provei para vocês. Quando E igual a zero, os corpos grudam porque a velocidade de afastamento dá zero. Se eles grudam é porque a velocidade deles após a colisão ficam iguais. Eles andam como se fossem um único corpo. Batem, grudam e viram como se fosse um único corpo. É aquelas colisões em que os corpos batem e ficam ali encaixados, acavalados um no outro. Então, essa é a verdade. Letra C. Quando um corpo de massa M1 com velocidade V1i colide com o segundo corpo de massa M2 em repouso e se mantém unido a esse segundo, ou seja, colisão perfeitamente inelástica, a velocidade dos dois corpos após a colisão é tarará. Então, primeiro aqui o que eu tenho que relembrar, que não era tão relevante, vou diminuir um pouco.
E vou lembrar aqui para vocês a parte de quantidade de movimento. Basicamente a equação, já falei com certeza sobre isso em outras aulas, provavelmente da Univ também. Tem que lembrar que a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Lembrando que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. A massa é escalar, a velocidade é vetorial. Tá? E eu tenho que lembrar aqui também que... Que isso? Não, de sistema isolado. Já devo ter falado em outra aula também, mas para desencar consciência e para revisar, vocês ficarem sempre formados. Sistema isolado é o quê? Sistema cuja sistema sobre o qual a resultante das forças externas a ele, né? A resultante é nula ou desprezível. Que daria a mesma ideia. Não é nula, mas é tão pequena que é desprezível. E qual é a consequência de o sistema ser isolado? A quantidade de movimento, que inclusive a Univ muitas vezes gosta de chamar de momento linear. Momento linear é a mesma coisa que quantidade de movimento, tá? Só que é um nome, momento linear é um nome mais usado no ensino superior, mas a Univ muitas vezes puxa de lá. Então, a quantidade de movimento ou o momento linear do sistema se conserva. Ou seja, a quantidade de movimento naquela fração de segundo antes da batida vai ser igual à quantidade de movimento naquele microsegundo logo após a batida. Isso é importante. Quando você analisa a colisão ou explosão, que também acaba caindo nisso aí, em sistema isolado, muita gente acha que está imaginando um negócio vindo lá de trás, é o antes, e o depois depois da batida até lá na frente. Não, não é que nem com o sistema conservativo, que a energia vai se mantendo aí enquanto não tem força dissipativa por um intervalo de tempo relativamente grande. Quando você trabalha com colisão e explosão, o antes é aquele microsegundo antes da colisão ou da explosão. E o depois é aquele microsegundo após. O que vem antes do antes, desse que eu falei, o depois desse depois da explosão, já é alçada aí de outra parte da física, talvez tema conservativo, por exemplo. Tá? Então, quando é colisão e explosão, você tem que lembrar que está estudando ali aquele microsegundo antes e o microsegundo logo após a colisão. É essa parte aí que é analisada pelo sistema isolado, tá certo? Colisões. Ou seja, a quantidade de movimento antes vai ser igual à quantidade de movimento depois do sistema. Lembrando que a quantidade de movimento do sistema é a soma das quantidades de movimento das suas partes. Tá? Pronto, vamos fazer o item C. O item C vai ter esse izinho que eu vou explicar rapidamente. Não vou aprofundar muito, que eu falo um pouco sobre ele. Como você deve ter falado em outra aula. Já vai falar em aula de energia, eu acho, da Univ. Vou falar um pouquinho sobre ele aqui, só não vou aprofundar tanto, até porque não tem muito o que aprofundar também. Ele é um versor, daqui a pouco eu falo. Então, assim, eu tenho que imaginar aqui que eu tenho um corpo de massa M1 que vai colidir com um corpo de massa M2, é isso? E esse corpo de massa M2 está em repouso. Tá? Pode V2 igual a zero. Já esse aqui tem uma velocidade V1 que ele chamou de V1i. Tá? Vou colocar só o V1i aqui. V2 igual a zero. Eu entendo que é o vetor nulo. Né? Ok. E aí, como é uma colisão, imaginando que a fração de segundo antes de bater e logo depois, eu posso falar que a quantidade de movimento antes é igual a depois. Só que aqui eu tenho que levar em consideração que ele fala que o após a colisão ele se mantém unido a esse segundo, após a velocidade dos dois corpos após a colisão, e tanto que ele só deu uma velocidade, que é a dos dois juntos.
Então é como se eles batessem, amassassem, grudou um no outro aqui, ó, M1, M2, virou o corpo, chamaria de 1, 2, e continuaram arrastando aí mais um pouco, uma certa velocidade que ele chamou de V maiúsculo, após a colisão. Então isso aqui vai ser o antes, isso aqui vai ser o depois. E aí eu vou escrever que a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Aí eu vou escrever que antes eu tinha a quantidade de movimento do corpo 1 apenas. Ah, professor, por que não tem do corpo 2? Porque quantidade de movimento, gente, é massa vezes velocidade. E antes a velocidade do corpo 2 era nula. Se a velocidade é nula, ele não tem quantidade de movimento. Então antes só tem a do corpo 1. E depois eu vou dizer que tem a quantidade de movimento do corpo 1, 2. Que é a dos dois corpos grudados. Isso é legal quando eles grudam. Por isso que muitas questões colocam algum item que eles grudam. Porque fica mais fácil, né? Ele já saca se o aluno está por dentro, se estudou, e facilita um pouco a parte de contas. Aí substituindo, vai ficar aqui M1 vezes a velocidade do corpo 1 antes, que é o que chamou de V1i, e depois, vou passar isso aqui para a linha de baixo, não vai caber aqui. E depois vai ser a massa dos dois juntos, que virou o corpo 1, 2, cuja massa é a massa dos dois juntos. E aí vai ter a velocidade dos dois juntos, que ele chamou de V flechinha, V maiúsculo. Então aqui, ó, só falando sobre o versor, o que é o I? O I, alguns podem dizer, o que é esse I aí? O I é um versor. Versor nada mais é do que um vetor unitário. Nem vou escrever aqui, já falei sobre ele antes. Ele é um vetor unitário, é um vetor que tem o tamanho 1. O quê? Depende do que você está trabalhando, daquilo que você estiver mexendo. Velocidade, SI, então ele vale 1 metro por segundo. Para um certo sentido, normalmente é para o sentido positivo, o I costuma ser usado para o eixo X, o J costuma ser usado o versor para o sentido positivo, o vetor unitário para o sentido positivo do eixo Y, e o K costuma ser usado com um vetor que vale 1, apontado para o eixo Z, para o sentido positivo do eixo Z. Então, basicamente, o I está ali só para dizer para onde aponta, porque quando você pega um vetor que vale 5 metros por segundo e multiplica por outro que vale 1, na mesma direção e sentido, acaba ficando com o mesmo comprimento, porque multiplicou por um unitário, só que o I ajuda você a indicar para onde ele está apontando. Então, eu acredito que esse I aí está aparecendo para dizer que está no sentido positivo do deslocamento do corpo que o carro estava aí. Sentido positivo, que é o carro que bateu, né? Que é o M1. Eu digo o cara que bateu porque o outro estava parado. Mas aqui não precisou, porque aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou isolar o V. E eu vou ficar com M1 vezes V1i sobre M1 mais M2. Ah, mas não está igual. Ah, gente, mas é só... Isso aqui é álgebra, né? Isso pode ser escrito também, é a mesma coisa que escrever M1 sobre M1 mais M2 multiplicado por V1i. Portanto, a afirmação C de casa está perfeitamente correta. É essa a velocidade após o choque, quando eles permanecem grudados após a colisão. Verdade. Aí vem aqui uma colisão elástica. Observe que, como aqui tem o inelástico, perfeitamente inelástico, eu concluo que esse elástica ele é o E igual a 1, que se fosse a outra nomenclatura, ele seria o E entre 0 e 1, e o perfeitamente elástico seria o E igual a 1, mas no contexto dessa questão, ele é o E igual a 1. A energia cinética total antes da colisão é igual à energia cinética total após a colisão. Foi o que eu disse, quando E é igual a 1, a energia cinética se conserva. Perfeito. Gabarito F, VVV.